Todos, bem-vindos a mais um FAF virtual. Hoje nós vamos falar de antipsicóticos. Como no vídeo anterior, esse vídeo vai ser uma revisão muito rápida. Nós vamos falar brevemente sobre alguns fármacos antipsicóticos e abordar os seus mecanismos de ação, alguns efeitos colaterais e as possíveis interações medicamentosas. Eu aconselho que os alunos aprofundem o estudo sobre o tema nos livros de farmacologia, em especial no Goodman, que aborda esse assunto com maestria. Os fármacos antipsicóticos costumam ser usados no tratamento da esquizofrenia e dos estados psicóticos, que se caracterizam por mania associada a sintomas psicóticos. Esses fármacos costumam apresentar uma estreita faixa terapêutica, ou seja, a dose efetiva, a dose de ação, é muito próxima da dose letal, o que faz com que o uso desses fármacos seja acompanhado de perto pelo médico. Outra questão é que esses fármacos costumam ser não curativos. Contudo, eles melhoram bastante a qualidade de vida do paciente, uma vez que diminuem a intensidade dos sintomas. A esquizofrenia é um tipo particular de psicose, que apresenta um forte componente genético e se apresenta como ilusões ou alucinações auditivas e visuais. Os pacientes costumam apresentar transtorno de fala e de pensamento. A esquizofrenia acomete cerca de 1% da população mundial e os sintomas costumam aparecer no final da adolescência ou em adultos jovens. Como nós podemos ver, trata-se de um transtorno crônico e incapacitante. Fármacos antipsicóticos de primeira geração também são conhecidos como tradicionais, típicos ou convencionais. A potência desses fármacos está intimamente ligada à afinidade pelo receptor D2, receptor de dopamina, e os efeitos adversos também vão depender desta afinidade. Esses fármacos são inibidores competitivos do receptor D2. Dessa forma, o paciente pode apresentar o que é conhecida como síndrome extrapiramidal, que vai se caracterizar como distúrbios de movimentos. Os fármacos de segunda geração são conhecidos como antipsicóticos atípicos e, além de bloquearem os receptores de dopamina, também bloqueiam os receptores de serotonina. Tem como característica a menor incidência de sintomas extrapiramidais. Contudo, eles podem provocar nos pacientes efeitos metabólicos adversos, tais como diabetes mellitus, aumento do peso, aumento do colesterol. A seleção do fármaco de segunda geração é feita com base em alguns critérios. Entre eles, nós podemos destacar a presença de comorbidades, a resposta individual do paciente ao fármaco, e essa escolha tem como objetivo reduzir o risco de transtornos debilitantes. E esses fármacos costumam ser não intercambiáveis. Cerca de 20% dos pacientes são refratários, eles não respondem bem ao tratamento, e a clozapina é o antipsicótico de segunda geração mais eficaz. Tem como característica um risco mínimo do paciente desenvolver síndrome extrapiramidal. Contudo, como a dopamina promove a supressão da medula óssea, o paciente pode desenvolver a granulocitose, que é uma situação crítica. A clozapina também pode provocar convulsões ou efeitos cardiovasculares. Como nós falamos anteriormente, esses fármacos bloqueiam os receptores de dopamina, tanto no sistema nervoso central quanto periférico, e têm os seus efeitos antagonizados pela levodopa e por anfetamina. Já os bloqueios dos receptores de serotonina ocorrem principalmente no cérebro, e eles agem inibindo principalmente os receptores 5-HT2A. A ação dos fármacos vai depender dos bloqueios dos receptores de dopamina e de serotonina. Contudo, esses fármacos também bloqueiam receptores colinérgicos, adrenérgicos e histamínicos. E é do bloqueio dessa miríade de receptores que vêm os diversos efeitos colaterais desses fármacos. Vamos lá.
As ações antipsicóticas dos fármacos se devem principalmente ao bloqueio dos receptores D2. Esse bloqueio vai provocar a diminuição dos sintomas positivos, ou seja, o paciente vai ter menos alucinações e menos ilusões. Também vai agir nos sintomas negativos, que são falta de afeto, anedonia, apatia e déficit cognitivo. Esses fármacos costumam apresentar efeito calmante, provocam diminuição dos movimentos físicos espontâneos, tem como característica o início de ação longa, ou seja, o paciente vai demorar algumas semanas a se beneficiar do uso dos fármacos, por isso que é importante que nós incentivamos a adesão do paciente ao tratamento. Como nós já falamos anteriormente, e é importante frisar mais uma vez, muitas vezes os pacientes que estão em uso dos antipsicóticos podem vir a apresentar alguns sintomas extrapiramidais. Eles costumam aparecer em tratamentos crônicos e costumam se apresentar como sintomas do tipo parkinsoniano e distonias e discinesia tardia. Esses fármacos antipsicóticos também têm efeito antiemético, e esse efeito se dá por conta do bloqueio dos receptores D2. Contudo, os antipsicóticos de segunda geração não são usados para este fim. Como esses fármacos também bloqueiam receptores colinérgicos, os pacientes podem ter visão borrada, constipação, xerostomia, sedação. Graças ao bloqueio dos receptores alfa-2, esses pacientes podem apresentar hipotensão ortostática e cefaleia. Como vocês devem lembrar da fisiologia, a dopamina age na hipófise inibindo a liberação de prolactina. Com o bloqueio dos receptores D2, o paciente pode apresentar o aumento da prolactina, o paciente também pode sofrer com ginecomastia. Por conta do bloqueio dos receptores H1, dos bloqueios de histamina, esses fármacos vão provocar um certo grau de sedação no paciente. E os pacientes também podem apresentar disfunção sexual em decorrência do uso dos antipsicóticos. Para o tratamento da esquizofrenia, os antipsicóticos são os únicos fármacos eficazes. Contudo, como nós vimos anteriormente, alguns pacientes não respondem ao tratamento. A cura da esquizofrenia raramente acontece. Eu nem sei se a gente pode falar em cura da esquizofrenia. O que nós vemos é uma sensível diminuição dos sintomas, tanto positivos quanto negativos. Os fármacos de primeira geração vão agir mais nos sintomas positivos, já os bloqueadores dos receptores 5-HT2A vão agir mais nos sintomas negativos. Outros usos terapêuticos desses fármacos são a prevenção de náusea e de êmese grave. Aí são usados os antipsicóticos mais antigos, os de primeira geração, em especial a prochlorperazina. Também são usados no tratamento da dor crônica e da ansiedade grave. E aí é feita a associação entre antipsicóticos e narcóticos analgésicos. Também podem ser usados no tratamento do soluço instável. Nesse caso, opta-se pela clorpromazina. Esses fármacos também podem ser usados no tratamento de prurido, no tratamento da síndrome de Tourette. Na síndrome de Tourette, opta-se pela risperidona, pelo haloperidol ou pela pimosida. E eles vão agir diminuindo principalmente os tiques tônicos motores. No tratamento do autismo, tanto pode ser usado a risperidona quanto o aripiprazol. Esses fármacos costumam apresentar absorção variável por via oral, contudo, a absorção desses fármacos não é afetada pela ingesta de alimentos. Eles apresentam um amplo volume de distribuição, atravessam facilmente a barreira hematoencefálica e costumam provocar no paciente o fenômeno de tolerância e de dependência. Os efeitos adversos são comuns. Normalmente 80% dos pacientes apresentam efeitos adversos e, mais uma vez, o efeito adverso mais comum é aquele que vocês já conhecem. São
a síndrome extrapiramidal, os sintomas extrapiramidais, que vão depender do tempo e da dosagem da medicação e vão se apresentar como a síndrome parkinsoniana. O paciente vai apresentar distonias, tremores. No que tange a discinesia tardia, ela vai ocorrer por conta do que o uso crônico dessa medicação vai promover o aumento dos receptores D2. Dessa forma, o paciente vai apresentar movimentos involuntários. A interrupção do tratamento normalmente vai ocasionar o fim dos sintomas, contudo, em alguns pacientes, a discinesia tardia pode ser irreversível. Algo que nós precisamos ficar atento é o que é conhecido como síndrome do antipsicótico maligno. Essa é uma síndrome potencialmente fatal e é caracterizada por rigidez muscular, febre, alteração do estado mental, pressão arterial instável, mioglobinemia, e o tratamento dessa síndrome do antipsicótico maligno normalmente é feito com a interrupção do tratamento do antipsicótico com a associação de tratamento de apoio. E essa síndrome é em decorrência dos diversos efeitos colaterais do paciente. Por exemplo, os antipsicóticos costumam agir no centro regulador da temperatura do corpo, e o paciente pode vir a desenvolver o que é conhecido como poiquilotermia. Bom, outros efeitos colaterais que o paciente pode ter são sonolência, por exemplo. A sonolência é comum nas primeiras semanas de tratamento e se deve principalmente à depressão do sistema nervoso central e aos efeitos antihistamínicos. Por conta da atividade antimuscarínica desses fármacos, o paciente pode apresentar xerostomia, retenção urinária, constipação e perda da acomodação. A depressão do hipotálamo pode causar galactorreia, ginecomastia, infertilidade e impotência. E o bloqueio dos receptores alfa-adrenérgicos vão provocar queda da pressão arterial e o paciente pode apresentar hipotensão ortostática. Essa é uma condição que pode vir a ser irreversível. Como nós falamos, o paciente pode apresentar um aumento significativo da massa corporal, pode apresentar hiperglicemia e hiperlipidemia. Esses sintomas são muito comuns nos pacientes que estão fazendo uso dos antipsicóticos de segunda geração. Nós temos que tomar cuidado no uso desse tipo de fármaco, porque eles costumam agravar sintomas de abstinência. Então, normalmente, alguns pacientes psiquiátricos também têm vício em algumas drogas, então os antipsicóticos podem agravar sintomas de abstinência, eles podem diminuir o limiar de convulsão, ou seja, eles vão acabar agravando uma epilepsia pré-existente. A clozapina costuma aumentar a incidência de agranulocitose e em idosos que têm demência e psicose, o uso de antipsicóticos de segunda geração vai cabalmente levar o paciente à morte. Esses remédios têm que ser evitados em pacientes que apresentam transtorno de humor, porque eles costumam piorar o comportamento suicida desses pacientes. Eu gostaria de terminar com essa frase: nunca sabemos o quão fortes somos até que ser forte seja a única escolha. E que o que a Faculdade de Medicina mostra para a gente é que a cada semestre ser forte é a única escolha. Muito obrigado, pessoal.